Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos, a classificação e a nomenclatura. A função hidrocarboneto são os compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, nas moléculas todas que nós vamos analisar daqui para frente, só estarão presentes átomos de carbono e nitrogênio. Nós podemos classificar os hidrocarbonetos em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos ou cicloalcanos, ciclenos ou cicloalcenos e aromáticos. Então, essas são as classificações para as moléculas de hidrocarbonetos. O que significa cada um desses nomes que eu acabei de dizer? Então, eu posso ter um alcano, um alceno, um alcino e um alcadieno. Todos esses são compostos de cadeia aberta. Então, a qualquer um desses nomes, cadeia aberta, cadeia alifática. O an, o en e o in do meio do nome deles também têm um significado, e é o tipo de ligação entre os átomos de carbono presentes nessas moléculas. Esse infixo, no meio do nome an, significa o quê? Só ligações simples. Vamos lembrar lá que uma ligação simples é um par só de elétrons compartilhados entre os átomos de carbono, um tracinho. O en no meio do nome indica uma ligação dupla. Uma ligação dupla são dois pares de elétrons compartilhados, ou os dois traços. Uma ligação tripla, o meio do nome vai ser in. A ligação tripla significa que são compartilhados três pares de elétrons entre os átomos de carbono. Então, é essa a explicação para o meio do nome e também para as classificações dessas substâncias. Ok, an, en, in, simples, dupla, tripla. O que seria um alcadieno? Esse di aqui da frente significa que são duas vezes a ligação dupla, en. Então, um alcadieno é um composto aberto, alifático, em que tem duas ligações duplas. Os cíclicos, as cadeias fechadas, vai ter sempre o nome ciclo na frente. Então, os ciclanos. O que são os ciclanos ou cicloalcanos? São compostos fechados, somente com ligações simples. O que são os ciclenos? São compostos de cadeia fechada, com uma ligação dupla. A gente também pode descrever os hidrocarbonetos através da fórmula geral deles. Essa fórmula geral vai ser nos colocada com N, indicando ser qualquer número. E aí eu consigo escrever a fórmula de qualquer hidrocarboneto sabendo a fórmula geral dele. Ou ao contrário, escrever a fórmula geral através da fórmula de qualquer hidrocarboneto. No primeiro caso, são os alcanos. O que são alcanos? Cadeia aberta, só com ligações simples, que é essa estrutura que está representada aqui em cima. A fórmula geral dela é CnH2n mais 2. Vamos contar, para ver se essa fórmula geral coincide ou não. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, C6. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 hidrogênios. Como é que eu sei se essa fórmula está correta? O N é igual a 6. 2 vezes 6 é 12, mais 2, 14. Então, essa fórmula geral, CnH2n,
mostra a quantidade de carbonos e hidrogênios de qualquer alcano. A próxima fórmula geral é a fórmula geral que vai descrever os alcenos. Como é que eu sei que é um alceno? Olha aqui uma ligação dupla. Lembra lá que o meio do nome "em" indica ligações duplas. A fórmula é a mesma de um cicloalcano ou de um ciclano. CnH2n. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C, 6. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H, 12. CnH2n. Então, se o N é 6, 2 vezes 6, 12. Então, essa é a fórmula geral para todos os alcenos e também para os cicloalcanos. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o N é 4, né, que é o número de carbonos, 2 vezes 4, 8. Então, essa fórmula CnH2n mostra a fórmula geral para todos os alcenos e também para os cicloalcanos. Eu tenho ainda uma terceira fórmula geral, que é a que vai descrever a quantidade de carbonos e hidrogênios dos alcinos, mas não só dos alcinos, dos alcadienos e dos cicloalcenos também. Então, vamos pensar primeiro aqui nesse alcino. Alcino, in, significa ligação tripla. 1, 2, 3 carbonos. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4. Então, se o N é 3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, consegui representar a fórmula geral dos alcinos. A mesma coisa para os alcadienos. Lembra lá de 2 vezes a ligação dupla. Olha aqui, uma dupla, 2 duplas. E cicloalcenos, cadeia fechada com uma ligação dupla. Tá aqui, ó, cadeia fechada com uma ligação dupla. Então, essa é a fórmula geral dos 3 compostos, dos alcinos, dos alcadienos e também dos ciclenos, ou cicloalcenos. Como que a gente vai dar nome para os hidrocarbonetos? E aí a gente tem que dividir essa nomenclatura em algumas coisas. Hidrocarboneto normal, hidrocarboneto ramificado, hidrocarboneto de cadeia mista e hidrocarboneto aromático. Então, para cada um deles, nós vamos ver que é específico o nome. Para os hidrocarbonetos normais, a gente vai ter 3 partes do nome: o prefixo, o intermediário ou o infixo e o sufixo. O prefixo sempre vai nos mostrar a quantidade de carbonos presentes na cadeia, na molécula. E aí eu tenho uma tabelinha que me mostra o prefixo de cada uma das quantidades. Então, toda vez que a molécula só tiver um carbono, o começo do nome vai ser met. Se tiver 2, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Ah, tem mais que 10? Tem, mas a gente geralmente só usa entre 1 e 10. Se você precisar usar uma nomenclatura para mais carbonos, você procura uma tabela que vai te mostrar esse prefixo para essa cadeia. Mas geralmente os exercícios vão ficar entre 1 e 10. Essa tabelinha é importante que vocês tenham para poder consultar, principalmente nos primeiros exercícios. Por quê? Porque vocês não vão lembrar isso tudo de uma vez. Conforme forem fazendo os exercícios, aí fica mais fácil, aí vocês conseguem ir memorizando essa sequência de número de carbonos. O intermediário ou infixo indica o tipo de ligação que vai estar presente entre os átomos de carbono nessa cadeia. Então, se só tiver ligação simples, o meio do nome vai ser an. Se tiver uma ligação dupla, en. Se tiver uma ligação tripla,
in. Duas duplas, dien. Se tiver três duplas, trien, tetraen. Então, esse prefixo indica a quantidade, di, tri, tetra, penta, e assim sucessivamente quantas forem, para ligações duplas e também para ligações triplas. A terminação, o final, por enquanto, sempre vai ser o. Por quê? Porque esse é o sufixo para os hidrocarbonetos. Quando vocês forem ver, quando nós formos ver outras funções orgânicas, álcool, aldeído, cetona, amida, as outras funções, aí a gente vai ver que a terminação muda. Ol, ona, al, oico, dependendo das funções orgânicas. Como, por enquanto, são só os hidrocarbonetos, todos eles vão terminar com O. Vamos lá para o primeiro exemplo. Primeira coisa que eu tenho que ver é o quê? A quantidade de carbonos. Quantos carbonos tem aqui nesse exemplo? Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, para 3 carbonos, o começo do nome vai ser prop. Olha lá. 3 carbonos, prop. O meio do nome é o tipo de ligação. Ah, eu tenho uma ligação simples e tenho uma ligação tripla. Qual vai ser o nome ou qual delas vai prevalecer no nome? A que prevalece é sempre a maior. Então, a dupla prevalece sobre a simples e a tripla prevalece sobre a simples também. Se eu tiver tripla e dupla, aí eu tenho que representar todas elas, certo? Mas se tiver pelo menos uma dupla ou pelo menos uma tripla, eu tenho que mudar o meio do nome. Então, se eu tenho uma ligação tripla, o meio do nome vai ser in. Ligação tripla, in. É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então o nome desse composto é propino. Prop, 3 carbonos, in, tipo de ligação, o hidrocarboneto. Segundo exemplo, quantos carbonos tem aqui? 2. O começo do nome para 2 carbonos é et. Qual é o tipo de ligação entre eles? Ligação dupla. Então, o meio do nome vai ser en. É um hidrocarboneto, O. Então, o nome disso é o eteno. Agora, quantos carbonos eu tenho? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para 5 carbonos, o começo do nome vai ser pente. Só tenho ligação simples entre os átomos de carbono. Então, o meio do nome vai ser an. É um hidrocarboneto, O no final. Então, o nome desse composto é pentano. Ok? Vamos lá para mais 2 exemplos. Então, eu tenho o que aqui? Quantos carbonos? 4. Então, para 4, but. Eu tenho uma ligação dupla em... É um hidrocarboneto, O. Então, seria o buteno. E para o composto de baixo? 4 carbonos, uma dupla ligação, O, porque é um hidrocarboneto. É o buteno. Eu posso ter o mesmo nome nessas duas estruturas? Elas são iguais? Não. Por quê? Porque a posição da dupla ligação é diferente. Então, se eu tenho um posicionamento diferente da dupla ou da tripla ligação, eu tenho que mostrar em qual carbono está essa dupla ou essa tripla. E para isso eu vou precisar numerar as cadeias. Numerar sempre para que a ligação dupla ou a tripla fiquem nos menores números possíveis. Então, quando eu tiver essa possibilidade, eu vou numerar. Então, vou numerar o lado de cima. 1, 2, 3, 4. Ok, por que eu comecei a numerar pelo lado direito e não pelo lado esquerdo? Porque eu sempre preciso do menor número possível. Se eu tivesse começado por aqui, 1, 2, 3, 4. Ele estaria entre os carbonos 3 e 4, então estaria no carbono 3. Se eu começo pelo lado direito, ele está no carbono 1. Quem é menor, 1 ou 3? 1. Então, a numeração vai começar pelo lado direito. E aí, o nome desse composto vai ser but-1-eno. Por que 1-eno? Porque a ligação dupla está no carbono 1. Então, eu coloco lá no meio do nome em qual carbono ele está representado.
A mesma coisa eu vou fazer com o de baixo. Então, eu vou numerar. E aí, nesse daqui, tanto faz a numeração. Se fizesse pelo outro lado, então seria no carbono 2 da mesma forma. Então, nesse caso, tanto faz pela direita ou pela esquerda. But 2N. Ah, mas só a posição da ligação dupla faz diferença? Faz, porque eles têm comportamentos completamente diferentes, características completamente diferentes, o que faz com que eles sejam substâncias também diferentes. Então, se eu tiver essa possibilidade, ou uma vez que a ligação dupla, a ligação tripla esteja em mais de uma, ou possa estar em mais de uma posição, eu preciso numerar e mostrar em qual carbono essa dupla ou essa tripla estão. Mais um exemplo aqui. Então, eu tenho uma cadeia lá com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, o começo do nome vai ser X. Nessa cadeia, eu tenho duas ligações duplas. Então, eu preciso numerar a cadeia para indicar em qual carbono essas duplas estão. Então, lembra lá que duas ligações duplas de N. Vou numerar para que eles fiquem no menor número possível. Está numerando desse lado, eu vou numerar ao contrário. E aí a gente vai ver qual vai ser a numeração que nós vamos utilizar. Pela numeração que começa do lado esquerdo, eu tenho uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 4. Então, 1 e 4. Pela numeração que começa da direita, eu tenho uma dupla no carbono 2, uma dupla no carbono 5. Como é que eu vou fazer para decidir quando eu tiver mais de uma dupla ou mais de uma tripla? Eu posso somar. 1 mais 4, 5. 2 mais 5, 7. Qual é a menor soma? 1 e 4. Então, significa que é essa numeração, a numeração que está em cima, que eu vou usar para nomear esse composto. Por quê? Porque a soma é a menor. E aí, então, o nome desse composto vai ser X14 de N. Por quê? Porque uma das ligações duplas está no carbono 1, a outra está no carbono 4. Então, o nome disso daqui é hexa14-dieno. Pode ser só X14-dieno também. Esse composto daqui de baixo, 5 carbonos. Lembra lá que essa é uma outra forma de representação, que é a forma de bastão, em que eu só represento as ligações entre os átomos de carbono. Então, eu tenho 5 carbonos. Pente. Tenho uma ligação dupla. Eu preciso numerar para descobrir em qual carbono esta dupla ligação está. Então, eu vou numerar com o objetivo de ficar sempre com os menores números possíveis. Se eu tivesse começado por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pela numeração que começa da esquerda, está no 2. Pela numeração que começa da direita, estaria no 3. Quem é menor? 2 ou 3? 2. Então, significa que esse composto é o pente 2N, ou penta 2N. Pode colocar ou não esse azinho aqui. Ok? Muito bem. Ah, mas e se eu tiver um composto cíclico? Como que vai ser o nome desse composto cíclico? Eu vou dar um nome como se fosse cadeia normal, igual nós estávamos fazendo até agora, só que o começo do nome vai ser ciclo. Então, aqui eu tenho uma cadeia fechada com 3 átomos de carbono. Então, é o ciclo, prop, 3 átomos de carbono, an, porque só tem ligação simples, o no final. Então, ciclopropano. Nesse daqui eu tenho um ciclo com 4 átomos de carbono, but, tem uma ligação dupla. Então, o meio do nome vai ser em, o no final, porque ele é um hidrocarboneto. Ah, mas por que eu não tenho nenhum número aqui no meio? Toda vez que eu tiver um ciclo, a ligação dupla sempre vai ser o carbono 1. Então, eu sempre vou começar a contar a partir dela. Então, 1, 2, 3, 4. Ou ao contrário, 1, 2, 3, 4. Então, a ligação dupla sempre vai ser o carbono 1. E por isso eu não preciso representar. Se tiver mais de uma dupla ou mais de uma tripla, aí eu preciso indicar em quais carbonos essas duplas e essas triplas estão. O que é um hidrocarboneto aromático?
função aromática. Significa que esses compostos têm duplas ligações alternadas. Essa é a representação para o benzeno, que é o mais característico de todos eles. O que significa? Cadeia fechada, 6 átomos de carbono. Duplas ligações alternadas. Assim ou assim. E aí o que acontece? Nessas estruturas acontece a ressonância. O que é essa ressonância? A movimentação dessas duplas ligações. E é por isso que nós podemos escrever qualquer uma das duas ou usar a bolinha no meio. Essa bolinha aqui no meio mostra justamente a ressonância da ligação. Mostra que essas ligações duplas podem mudar de lugar. Então, toda vez que vocês virem essa bolinha no meio, significa que é um hidrocarboneto aromático, um composto cíclico com duplas ligações alternadas. Então, para hidrocarbonetos aromáticos, não existe nenhuma regra. Cada um desses hidrocarbonetos tem um nome particular. Então, essa estrutura aqui, que é a mais simples de todas, é o benzeno. Se eu tiver dois anéis benzênicos juntos, o nome desse composto é o naftaleno. Se eu tiver 3, é o antraceno. Se eu tiver 3, só que ligados dessa outra forma, é o fenantreno. Então, para cada um desses compostos, eu tenho nomes particulares. Muito bem. Já falamos de cadeias normais, de cadeias cíclicas e de compostos aromáticos. Nós vamos falar agora de cadeias ramificadas. O que são cadeias ramificadas? As que têm ramificação, certo? Que tem pelo menos um carbono terciário ou quaternário. E aí a gente vai precisar entender o que é um grupo substituinte, que também pode ser chamado de radical. Esse grupo substituinte é qualquer átomo, principalmente átomos de carbono, que apareçam fora da cadeia principal, fora da mesma sequência de átomos de carbono. O nome desses grupos substituintes vai ser o prefixo, o número de carbonos, il ou ila. Então, metil, met um carbono, il no final, metil, etil, propil. Então, sempre que eu tiver fora da cadeia principal mais átomos de carbono, o nome desse substituinte vai ser a quantidade de carbonos e o prefixo il. Ah, mas o que é cadeia principal? Cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono e dentro dessa maior sequência tem que ter o maior número de insaturações, o maior número de ramificações e também o maior número de átomos de carbono. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui de baixo, eu preciso que, nesse caso, não tem insaturação. Então, eu não preciso considerar a insaturação dentro da cadeia principal. Então, eu não preciso considerar isso daqui. Mas eu vou ter ramificações. Então, eu preciso localizar qual é o maior número de átomos carbonos ligados numa mesma sequência. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar ligá-los todos sem tirar o lápis do papel e sem passar 2 vezes em cima do mesmo lugar. Então, eu posso começar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso voltar? Não. É a maior sequência. Então, significa que a maior sequência são 6 átomos. Vou fazer isso quantas vezes forem necessárias até achar a maior cadeia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a maior sequência possível é aquela que eu vou ter como a cadeia principal. Nesse caso, eu tive aqui algumas possibilidades para 6. Eu tive essa daqui, com 6 átomos de carbono, e eu também tive essa daqui, como 6 átomos de carbono. Para cima ou para baixo, tanto faz. Qual das duas eu vou utilizar? A que está em vermelho ou a que está em azul? Eu preciso considerar aquela que tiver o maior número de ramificações. Quando que eu vou ter o maior número de ramificações? O que são ramificações?
átomos de carbono fora da cadeia principal. Se eu considerar essa que está em vermelho, eu tenho uma ramificação só. Por quê? Porque um átomo só de carbono que está ligado diretamente à cadeia principal. Então, tudo isso é uma ramificação só. Se eu considerar esta outra cadeia, eu vou ter uma, duas, três ramificações. Então, qual das duas é a que eu vou considerar como a minha cadeia principal? Essa daqui. Por quê? Porque ela tem o maior número de carbonos ligados e também tem o maior número de ramificações. Então, esta é a minha cadeia principal, a maior sequência de carbonos ligados. Vamos aqui para mais um exemplo. Então, o que é a primeira coisa que eu preciso ver? Se tem insaturação. Insaturação é a dupla ligação. Se tem dupla ligação, essa dupla ligação precisa estar na cadeia principal. Então, de alguma forma, ela tem que estar dentro da cadeia principal. Posso contar aqui. 1, 2, 3, 4. Tem a insaturação na cadeia principal, só que falta muito carbono ali para o outro lado. 4 carbonos não vai ser a maior sequência. Como esse daqui tem que estar na cadeia principal por causa da dupla, eu vou começar a contar por ele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos é a maior sequência possível, desde que dentro dela eu tenha a insaturação. O que eu poderia ter feito de errado aqui? Contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos de carbono. Só que a dupla ligação está fora e ela não pode estar fora. Então, a maior sequência possível, respeitando essas condições, é 8 carbonos. Essa é a cadeia principal, com 8 átomos de carbono. Aqui embaixo, mesma coisa. Não tem dupla nem tripla, então eu posso considerar e começar de qualquer lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. A maior quantidade que eu contei foram 7 átomos de carbono. Então, essa é a minha cadeia principal. Uma vez que a gente sabe localizar a cadeia principal, a gente vai ter que agora numerar e indicar quais são os substituintes. Então, os substituintes são todos esses carbonos que estão fora da cadeia principal. Nesses dois aqui, eu só tenho um carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos. Então, esses 2 carbonos estão juntos e contam como uma substituição. Muito bem. Eu preciso saber também, além de saber qual é a cadeia principal, quais são os substituintes, eu preciso saber em qual carbono esses substituintes estão. E para isso eu vou numerar a cadeia principal. O meu objetivo é sempre menores números possíveis, só que daí eu tenho uma regrinha, que é o quê? Se tiver insaturação, a insaturação é prioridade. A importância dela é maior do que a dos próprios radicais. Então, a insaturação sempre vai ficar com o menor número possível. Por onde eu vou começar? Eu vou começar por aqui, então? Não. Por quê? Porque aqui está longe da insaturação. A minha numeração vai começar lá pelo carbono da dupla ligação. E aí eu vou juntar todo o conhecimento, tudo que a gente já fez, para escrever o nome deste hidrocarboneto ramificado. Qual é o meu primeiro passo? Determinar a cadeia principal. Maior sequência de carbonos. Se tiver dupla e tripla, essa dupla e tripla tem que estar dentro da cadeia principal, com o maior número de ramificações. Então, nesse caso aqui, a minha maior cadeia, a minha maior sequência de carbonos é aquela que está ali em cima, 7 carbonos. Eu vou localizar quais são os substituintes e eu vou numerar a cadeia principal, para que eles fiquem nos menores números possíveis. E aí eu vou dar o nome para os substituintes. Então, ali eu só tenho um carbono metil. Por que tem esse 3 na frente? Porque é a posição do carbono em que ele está ligado.
Então, ele está ligado no carbono 3, então significa que ele é o 3-metil. O outro tem 2 átomos de carbono, então etil. Por que 4-etil? Porque ele está ligado ao carbono 4 da cadeia. E esses radicais, esses substituintes, eles têm uma ordem também para estar no nome do substituinte, em ordem alfabética. Então, quem vem primeiro, o E ou o M? O E. Então, vai vir 4-etil, 3-metil, e aí agora sim é que vem o nome da cadeia principal, que é, eu vou dar o nome como eu estava dando o nome para os hidrocarbonetos de cadeia normal. Quantidade de carbonos, tipo de ligação, O no final. Hept, porque eu tenho 7 carbonos. An, porque eu só tenho ligações simples. O, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é o 4-etil, 3-metil, heptano. Próximo exemplo. Primeiro passo, localizar a cadeia principal, maior sequência possível de átomos de carbono em que a dupla ou a tripla ligação estejam presentes. Numero a cadeia, localizo os substituintes. Então, numerei a cadeia, lembra lá que a dupla ligação é prioridade, então, quanto menor for o número dela, é o correto. Então, significa que aqui eu tenho um etil no carbono 2, um metil no carbono 3 e outro metil no carbono 5. Como é que eu vou dar um nome para esses substituintes? 2-etil, lembra lá da ordem alfabética, o E vem antes do M, por isso começa com 2-etil. E aí vem o 3 e o 5 dimetil. O que é esse dimetil? Tem 2 vezes o radical metil, por isso o di aqui na frente. Uma vez no carbono 3, uma vez no carbono 5. Ah, mas se eu tivesse 3 vezes o metil? Trimetil. Tetrametil, pentametil, hexametil, e assim quantos forem os radicais iguais. Poderia ser dietil? Sim, se tivesse 2 vezes o etil. Então, quantas vezes eles aparecem, vocês juntam tudo, coloca o prefixo para indicar a quantidade e o número na frente de qual carbono que eles estão ligados. Então, 2-etil, 3,5-dimetil, oct-1-N. Por que oct-1-N? Porque a ligação dupla está no carbono 1 e a cadeia principal tem 8 carbonos. Então, esse é o 2-etil, 3,5-dimetil, oct-1-N. Eu também tenho alguns radicais, além desses etil, metil, propil, que são importantes. E aí, como eu já tinha dito sobre a tabela de nomenclatura para prefixo, também existem algumas tabelas de substituintes. Então, também é importante que vocês consultem essas tabelas no começo dos estudos, para ir se acostumando com os nomes e conforme vocês forem utilizando, vocês vão acabar decorando esses nomes. Não de todos, obviamente, mas da maioria dos que são utilizados é mais fácil de lembrar. Então, esses daqui são substituintes aromáticos. Por exemplo, um propil. O propil pode ter variação? Pode, dependendo de qual carbono ele está ligado. Então, aqui os dois poderiam se chamar propil. Esse primeiro é o isopropil. O radical iso significa igual. O que significa isso? Se eu cortar esse radical no meio, eu vou ter os dois lados exatamente iguais, certo? Então, faz de conta que o H está aqui também. Eles têm dois lados iguais. Então, o isopropil é quando está no meio. Esse daqui é o N-propil. O N vem de normal. Então, sem ramificação, sem substituinte fora da cadeia principal. Então, N-propil de cadeia normal. Para o butil, 4 carbonos, tem possibilidades? Tem 3 possibilidades. Na verdade, 4. O sec-butil, o N-butil, o isobutil e o terc-butil. Isso vem da onde? N, cadeia normal. Iso, 2 lados iguais, né? Ou pelo carbono, dividindo aqui pelo carbono do meio.
Sec-butil, carbono secundário. Tá vendo que esse daqui é um carbono secundário, primário, secundário, secundário, primário. Então, está ligado pelo secundário, sec. E esse daqui é o terc, de carbono terciário. Então, existem essas variações para o radical butil. Essa slide está igual. Quando eu tiver um hidrocarboneto de cadeia mista, como que vai ser o nome desse hidrocarboneto? Metilciclopentano. Por quê? Porque o ciclo é a minha cadeia principal, certo? Então, fora da cadeia principal, eu tenho um metil. Então, metilciclopentano. Preciso colocar o nome? Não. Por quê? Porque eu vou começar a contar dele. Ele sempre vai ser o meu carbono 1. Se eu tivesse uma dupla ligação, aí a dupla ligação seria prioridade. Aí aqui o de baixo é o metilbenzeno. Por quê? Benzeno, porque esse composto aromático chama benzeno e tem um metil, um substituinte, fora dessa cadeia principal. Então, esse é o metilbenzeno. Tolueno é o nome não oficial dessa substância. Alguns compostos têm nomes não oficiais. Se eu tiver dois substituintes diferentes, a numeração vai ser dada pela ordem alfabética. Então, aquele que vem primeiro, então se eu tenho um metil e um etil, o etil vai ficar com o carbono 1. Aqui é a mesma coisa. Etil, metil, o etil é o carbono 1, quando eu tenho dois substituintes diferentes. Se eu tiver três substituintes diferentes, aí, dois ou mais, aí eu vou numerar para que fique com o menor valor possível. Igual nós fazíamos lá atrás com os hidrocarbonetos de cadeia normal, quando tinha dupla ou tripla ligação, ou para as cadeias ramificadas. Então, nesse caso, 2-etil, 1,4-dimetil, ciclohexano. Não teria outra possibilidade, porque senão eu teria carbonos com uma cadeia com um número maior, certo? Nos compostos aromáticos também tem os prefixos orto, meta e para indicar a posição da substituição. Isso sempre com anéis benzênicos. A posição orto indica substituições no carbono 1 e no carbono 2. Meta no carbono 1 e no carbono 3 e para nos carbonos 1 e 4. Então, ao invés de escrever 1,2, 1,3, 1,4, orto, meta e para. No naftaleno, essa numeração é fixa. E aí, os alfa são esses que estão em cima, embaixo, e os beta são os laterais. Então, alfa, em cima e embaixo, beta, os laterais. Então, dependendo de onde o substituinte estiver, ele vai ser alfa ou beta. Isso é a presença de um grupo substituinte no naftaleno, alfa e beta. E se eu posso indicar também no naftaleno com números fixos. E aí, qualquer número, não necessariamente um substituinte só. E aí, esses números são fixos também, eu não vou variar, mesmo que o substituinte esteja em outro carbono. Então, sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses números são fixos. Isso para o naftaleno. Muito bem, é isso. Eu espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Fiquem bem, bons estudos!